É por isso que o valor real só surge quando vamos além das formas e adentramos ao conteúdo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre dois elementos que estão presentes em praticamente todas as coisas que nós observamos e é fundamental que tenhamos uma visibilidade do que eles representam e de qual é a relevância entre um e outro. Eu me refiro à aparência e à essência, ao exterior e ao conteúdo. E por que é importante refletirmos sobre isso? Acontece que no mundo de redes sociais, é muito frequentemente que, sendo expostos a muitas imagens, a muita aparência, nós sejamos levados à situação de avaliar as coisas mais pela aparência. Às vezes a gente vê um casal bonito numa foto do Instagram e fala assim: nossa, que pessoas felizes! E quantas fotos de pessoas aparentemente felizes não se revelaram depois em grandes tragédias conjugais? Quantas pessoas que estavam envolvidas num relacionamento que parecia idílico, quando a gente olhava simplesmente para a aparência, terminaram essa relação pouco tempo depois. Às vezes a gente nem chega ao ponto de se perguntar há quanto tempo essas pessoas estão juntas. Estão juntas há 1 mês, 2 meses, 6 meses. E olha que essa questão do tempo é a variável mais básica, porque todo relacionamento passa por diferentes fases. E o sucesso real de uma união se demonstra não só pelo tempo que estão juntos, porque tem casos em que as pessoas ficam juntas e protagonizam verdadeiras guerras contínuas, mas esse é um valor sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente estiver olhando para o mundo, para as circunstâncias, nós precisamos aprender a diferenciar a aparência da essência. E não significa aqui a gente desconsiderar a aparência, desconsiderar o exterior. Nada disso. Ele também tem seu papel, ele também tem a sua validade, mas nós não podemos inverter a prioridade, aquilo que é mais importante. Não basta que a gente olhe uma casa e a gente diga: olha, a casa é muito bonita. E ela de fato pode ser. Mas se ela não tem os alicerces firmes, as colunas no lugar certo, o material que foi utilizado para a construção adequado, ela pode representar um risco para aquelas pessoas que se dispuserem a habitar dentro dessa casa. Então, quando nós pensamos naquilo que a gente enxerga no mundo, nós precisamos desenvolver essa habilidade. E isso é algo interessante porque, talvez, novamente, como eu falei, por vivermos em um mundo de redes sociais, a gente é tão exposto a tanta aparência que a gente acaba deixando de desenvolver essa capacidade de enxergar para além da forma. E quando nós começamos a enxergar para além da forma, existem algumas consequências práticas muito importantes. A primeira delas é entendermos que a forma pode ser manipulada, pode ser distorcida, pode ser mal avaliada, e isso nos dois sentidos. Às vezes nós podemos ver palavras doces que, como fundo, como sentido, são extremamente cruéis, apesar de serem pronunciadas de uma maneira leve, amiga, mas traduzem uma crueldade ou um preconceito. E às vezes uma palavra que é mais incisiva, mais firme, ela pode ser carregada de verdades e nós devemos prestar atenção. Quando nós começamos a desenvolver essa habilidade, isso também se reflete não só nas coisas que nós enxergamos, mas também em nós mesmos. Porque de nada vale cultivarmos somente a aparência e esquecermos do conteúdo, da essência do que nós somos. Muitas vezes as pessoas se preocupam em se apresentar de uma maneira melhor,
em ser mais cordiais para que os outros percebam. Às vezes até, não estou dizendo que esse seja o seu caso, mas só como exemplo, às vezes até em atos de caridade, em atos de auxílio ao próximo, mas que no fundo traduzem interesses pessoais particulares, nem sempre louváveis. Significa então que antes de nos preocuparmos, novamente quero deixar bem claro aqui, não significa despreocupar, ok? Antes de nos preocuparmos com aquilo que aparenta externamente, nós devemos nos preocupar com a essência. E quando nós estamos trabalhando a essência, aquilo que nós realmente somos, acontecem duas coisas muito interessantes. A primeira delas é que no começo pode ser que isso nem mude a maneira como a gente aparece, como as pessoas nos veem. Como é que a gente vai perceber quando uma pessoa que às vezes enfrentou problemas, dificuldades, comportamentos inadequados, e ela começa a mudar a sua essência, começa a refletir? Talvez nesses estágios iniciais, essa mudança não seja percebida externamente, mas internamente existe algo sendo trabalhado, uma transformação. É como a semente, que é jogada na terra e durante vários dias, a depender do tipo de planta, do tipo de semeadura, a gente não vai ver nenhuma mudança. Mas lá no interior da terra obscura, sem que ninguém veja, um milagre está se realizando. E acontece isso com a gente. Quando nós começamos a refletir, quando nós começamos a mudar a nossa essência, quando nós começamos de fato a buscar uma transformação moral, nem sempre isso vai se traduzir de imediato em uma transformação perceptível para o mundo exterior. Agora existe uma outra lei. A aparência, cedo ou tarde, ela vai refletir aquilo que nós construirmos dentro dos nossos corações. Quando tivermos de fato alterado a nossa essência, os nossos valores morais, a nossa maneira de perceber a vida, isso vai se traduzir em mais cordialidade, gentileza, assertividade. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, a aparência vai seguir o conteúdo, vai seguir aquilo que nós trazemos dentro de nós em se tratando de valores humanos. Por isso, quando nós estivermos olhando situações, quando nós estivermos considerando pessoas, desenvolvamos a habilidade de olhar mais profundamente, de não ficarmos presos somente naquela aparência superficial, fazer julgamentos apressados, positivos ou negativos. E a gente buscar aprender um pouco mais, escutar um pouco mais, prestar um pouco mais de atenção, a fim de que possamos acessar a essência, acessar um pouco do que de fato aquela pessoa traz dentro de si. E a mesma coisa com a gente. Lembremos que antes de alterar a nossa aparência externa, vamos preocupar com a nossa transformação moral, com a revisão de valores íntimos, ainda que isso não seja percebido de imediato pelas outras pessoas, mas vale, porque no fundo, novamente, essência e forma são duas dimensões das nossas experiências, mas a essência, o conteúdo, vem sempre, sempre antes. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 4, e nos diz: em resposta, Jesus lhes disse: vede que ninguém vos engane. E o comentário está registrado no primeiro volume da coleção O Evangelho por Emmanuel, intitulado Exterior e Conteúdo. Forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo. Exterior atende à informação e ao revestimento. Conteúdo, porém, é substância e vida. Exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos. Conteúdo alcança a reflexão. Simples lições de coisas aclaram-nos o acerto.
A casa impressiona pelo feitio, o interior, contudo, é que lhe decide o aproveitamento. A máquina atrai pelo tipo, a engrenagem, todavia, é que lhe revela a função. Exterior consegue enganar. Um frasco indicando medicamento é capaz de trazer corrosivo. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar uma bomba. Conteúdo, entretanto, fala por si. A essência disso ou daquilo é ou não é. Imperioso considerar ainda que todas as aquisições conhecidas por fora somente denotam valor real se filtradas por dentro. Cultura é patrimônio incorruptível, no entanto, apenas vale para a vida no exemplo de trabalho daquele que a possui. Título profissional tem o crédito apreciado pelo bem que realiza. Teoria de elevação não vai sem a prática. Música é avaliada na execução. Atendamos, pois, às definições espíritas que nos traçam deveres imprescindíveis, confessando-nos espíritas e abraçando atitudes espíritas. Mas, sem esquecer que espiritismo, na esfera de nossas vidas, em tudo e por tudo, é renovação moral. Uma bela página de Emmanuel que nos ajuda a entender essas duas dimensões que estão presentes nas nossas experiências, mas que precisam ser avaliadas de maneira distinta. E o desafio, o convite a partir da nossa reflexão de hoje, algo para colocarmos em prática, é que desenvolvamos a habilidade, a capacidade de ir para além da forma. Seja se estivermos hoje olhando para uma pessoa, vendo uma notícia, vamos tentar ser um pouco mais profundos, ir até o conteúdo, não ficar somente na superficialidade. E em relação a nós mesmos também, hoje, vamos buscar mudar algo na nossa essência. Algo naquilo que nós somos, para melhor. Ainda que isso não seja perceptível pelos outros, vamos começar hoje a trabalhar a nossa renovação moral. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!